Sejam bem-vindos, meus amigos, ao 5º episódio da série Scientifics by Fuchs. No episódio anterior, apresentei métodos, parâmetros, formas de escrever a realidade empregados corriqueiramente em ciência, privilegiando aqueles utilizados nos dias atuais, nos dias contemporâneos, porque se aplicam especialmente para a área da epidemiologia, como descritores do fenômeno epidêmico. Hoje, em sequência, pretendo lhes apresentar exemplos desta forma, dos resultados, e até mais do que exemplos. Eu pretendo trabalhar com vocês a interpretação desses achados, porque nem tudo é tão simples. Aparentemente, a figura pode ser clara por si só, mas ela tem algumas nuances que é bom que nós passemos e vejamos pelo menos uma primeira vez de uma forma mais crítica, né? Já lhes escrevi, então, o que é o método, a ciência como método sistemático de entender os fenômenos, passando pela construção de uma boa teoria, descrevendo, aferindo, que é onde estamos atualmente, e passaremos para associação, para teste e para interpretação dos achados. Na aferição, falei-lhes de contar, pesar, medir, numeradores, incidência, prevalência absoluta, incidência e prevalência de densidade, e estimativas de incidência e prevalência e amostragens representativas. E também lhes apresentei intervalos de confiança, na confiabilidade no dado, a medida da probabilidade de erro de uma estimativa de tendência central, aqueles intervalos. Hoje eu vou lhes apresentar, então, como dados, muitos desses aí listados, né, apresentados usando esses métodos de aferição da realidade, são apresentados. Os cientistas usam dois grandes métodos para descrever os seus achados, as tabelas e as figuras. As tabelas, em geral, aliás, as tabelas são primariamente precisas, né? São números indiscutíveis. Quando nós afirmamos matematicamente algo, aquilo está afirmado para todos sempre, no detalhe, permitindo comparação entre grupos e assim por diante. E as figuras são muito mais comunicativas. Aqui nós estamos falando em precisão, tabelas, versus comunicação, figuras. Trago-lhes aqui uma tabela como exemplo. Aliás, meus amigos que estão eventualmente me ouvindo pelo podcast, esse é o episódio que vocês têm que assistir no vídeo, porque não dá para descrevê-lo da forma em que exatamente estamos fazendo, que é o privilégio da imagem. A imagem vence 1000 palavras. Muitos já disseram isso, estou dizendo eu mais uma vez. A tabela aqui mostrada até escolhia como um exemplo assustador, não é? Uma tabela que nem cientistas têm paciência para ver todos os detalhes. É uma tabela de múltiplas colunas, linhas, números decimais e assim por diante. Às vezes é necessário que a gente, pelo compromisso de ciência, a gente veja se na tabela está se informando realmente a realidade, a informação precisa para que aquilo tenha a qualidade científica desejada em qualquer trabalho científico. No entanto, a figura realmente é a nossa preferência também. A imagem, porque a imagem fala por si só. A imagem prescinde de algo. Vou lhes deixar 20 segundos em silêncio frente a essa imagem. É a imagem. La Vie, né, um dos quadros de Picasso, de sua fase azul. Picasso, se tivesse parado na fase azul, só já seria um dos maiores pintores do mundo. Ele era um guri naquela época, pintou durante alguns poucos anos quadros com o tom azul, e todos eles fantásticos. Esse aí eu parei na frente em um museu, vendo exclusivamente uma apresentação da fase azul, e me emocionei muito. E eu acho que até consegui ajudar um pouquinho a ensinar meus filhos, etc., a ter alguma sensibilidade para a arte, que não é provinda de aulas de arte, mas sim de uma sensibilidade. A sensibilidade educada também ajuda. Mas vamos agora para as figuras científicas. Aqui estou lhes apresentando um gráfico, peguei uma série de gráficos exatamente descritores do fenômeno epidêmico, e começando com um gráfico básico.
que é a mortalidade cumulativa pelo Covid-19. Estão aqui, então, os países, Estados Unidos, com a maior mortalidade cumulativa, mais de 120 mil, chegando a 140 mil, serão dados de ontem, o Brasil passando de 70 mil mortes. Os países onde foi mais assustador até a epidemia, o Reino Unido, a Itália, a França, a Índia está crescendo, tem muita gente lá, etc. Alguns estão estimando que ela venha a bater, inclusive, o Brasil e os Estados Unidos. Um gráfico dessa natureza já nos deixa muito assustados de cara, como brasileiros. Puxa, nós somos o segundo mundo. Que terror! Para nosso consolo, o primeiro do mundo é um país rico, etc., que está tendo muitos casos. Esse é um dado que também já foi tratado no episódio anterior, que é números absolutos e números relativos. Vamos adiante com a apresentação dos dados. Vejam só que aqueles mesmos dados estão apresentados de outra maneira aqui, para lhes mostrar que pode ser um pouquinho, tem que prestar atenção nos componentes, nos eixos de x e y, certo? O que eles estão nos mostrando? Vejo que no anterior o eixo é real, 20, 40, 60, 80 com o mesmo intervalo. Já na próxima figura, o eixo é transformado logaritmicamente, 10, 100, 1000, 10 mil. O que aconteceu? As curvas se achataram, certo? A partir do momento que passam de 1000, passam de 10 mil, e é o mesmo fenômeno. Por que é usado isso? Tem razões até de natureza gráfica, eventualmente para estudar um pouco tendência, mas não é o melhor descritor da incidência absoluta de casos. Ainda para descrever a incidência absoluta de casos, aparece a figura. A boa figura, essa figura não foi feita há muito tempo aqui na apresentação de dados científicos, mas agora tem se difundido nas nossas publicações, inclusive nós participamos de algumas onde há dados apresentados dessa maneira. E permite uma fotografia instantânea do mundo, como vocês estão vendo, certo? Dividindo o mapa mundi pelos países e colorindo segundo a incidência absoluta de casos confirmados de morte por Covid-19. E já destaca-se, francamente, os muito lilazes aqui, os roxos, Brasil, Estados Unidos, tal. O Alasca lá é porque é dos Estados Unidos, ali na Europa, certo? Na Índia, números absolutos, mas atenção, também tem que observar a escala empregada no gráfico, certo? Que é uma escala arbitrária no caso, certo? Que nem é nem absoluta, mas é para dar uma estimativa e pintar as cores pelo arbítrio de quem fez a figura. Então, ficar mais roxo, mais vermelho, coisa depende da escala que o apresentador resolveu usar, tá? Então, todos os países que têm mais de 100 mil mortes, estão aqui aparecendo em roxo. E depois, lilás, né? Como a Rússia lá, entre 10 mil e 50 mil, e assim por diante os demais países. Okay? Mas ainda assim, de qualquer maneira, independentemente da escala que está sendo empregada, certamente há países onde nós estamos, Brasil, junto com os Estados Unidos, dos países que têm mais do que 50 mil mortes. Mas agora vamos passar para uma descrição que é mais relevante. Realmente a descrição mais relevante leva em conta a incidência de densidade, certo? Como eu já apresentei no episódio passado. Não é simplesmente a incidência absoluta. Essa tem importância também, mas como é que fica essa figura se nós levarmos em conta a população sob risco? Todo mundo já deduziu aqui, né? Que a Índia também não está ainda muito roxa, etc. Tem muito caso, porque tem muita gente, especialmente a China, né? A China está uma corzinha light, certo? Até porque eles contiveram o surto lá da maneira chinesa de conter surtos. Mas os dados são melhor apresentados quando são apresentados pela sua incidência cumulativa, mesmo como é nesse caso, por um denominador, que pode ser por 100 mil, por 10 mil, e costumeiramente apresentados por essa série. Aliás, deixa eu dar o crédito aqui, né? Esses gráficos são fornecidos desde o início da epidemia, cada vez mais aprimorados, fantásticos, fáceis de observar, mudar a forma de apresentação pela Universidade Johns Hopkins, um dos maiores centros de epidemiologia clínica e de epidemiologia do mundo, com a Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins, onde estivemos lá, inclusive, eu estive lá em 1996, 97, e na Faculdade de Medicina,
que é uma faculdade espetacular. E vejo que aqui muda muito. O Brasil não fica aqui, eu selecionei somente alguns países, não todos, mas aqueles mais representativos da nossa realidade contemporânea. Vejo que a Bélgica, que nem aparecia nos outros, nem dava para enxergar a sua cor lá, porque é um país bem pequenininho, ela tem e vai ter sempre, provavelmente sempre pelo número que teve, de mortes por milhão pela doença. Quando se vê essas curvas, eu vou chamar uma brincadeira até quando em comentários de jornalistas, às vezes, não os jornalistas, mas uma jornalista, um dia desavisadamente, nada dessa curva baixar, certo? Nada dessa curva baixar, seja absoluta ou seja por densidade por milhão de habitantes. É óbvio que essa curva de mortes não pode baixar, as pessoas que morreram não podem ressuscitar, né? Então é uma curva que sempre vai subir ou se manter num dado momento estável, com o mesmo número para todos sempre. É isso que nós esperamos, como aparece aqui na Alemanha, que já há tempo está num platô de curva de mortes atingidas. O Brasil está crescendo aqui, certo? A nossa fase ainda é de ascensão, e essa é a melhor comparação, e até que leva a estimativas de eficiência de países no controle da epidemia, como é que estão fazendo. Isso vai ser visto no total, no final, né? Obviamente, nós não podemos fazer análises interinas quando nós, brasileiros, no Brasil está subindo ainda. Mas é provável que por esses números, levando-se em conta as condições sociais, em alguns lugares onde o vírus bateu forte e não havia uma adequada barreira social para seu controle, até talvez a gente não vá tão mal como se diz por aí, quando se vê, o Brasil é um pavor, a epidemia está graçando lá e ninguém está controlando a epidemia. Não, tem milhares, centenas de milhares de brasileiros trabalhando para controlar a epidemia. Eu acho até indelicado dizer que o Brasil está deixando a epidemia para fazer crítica a fulano, beltrano, deixando ela de lado. Não, nós estamos cuidando da epidemia com muita eficiência, inclusive em várias atitudes que têm sido tomadas. Essa figura de incidência cumulativa é aquele gráfico, né? Estamos falando de gráficos, né? Que é uma espécie de figura. Transforma-se nesta figura de incidência cumulativa. Aqui também, vejo que a escala, né, já leva para 200 por milhão, ou 20 por 100 mil, já leva para a cor mais chamativa. E aí nós ficamos aqui junto com vários países da América Latina, certo? Ficamos com o México, os Estados Unidos, Canadá e certamente lá com aquele núcleo europeu acometido por altas incidências de mortalidade. Aqui a nossa medida mais precisa, que é sobre as consequências da epidemia, exatamente a ferição da mortalidade. Bom, esses são os exemplos que eu queria apresentar-lhes hoje, mas sobrando um pouquinho de tempo, já dou uma introdução sobre inícios do próximo episódio, quando nós vamos começar a avaliar a associação entre fenômenos, certo? O que é causa do quê? E aí nós, de novo, a epidemia é um prato cheio para estudo de ciência, certo? Pelas suas várias nuances, desde estudos do próprio vírus, de condições de exposição, de como se adquire a infecção e o que pode ter prevenido, por que essa figura é diferente, que vocês estão vendo ainda aí, por que essa figura é diferente, né, entre os países, por que alguns países não têm o surto foi menor. Então, eu vou lhes trazer um gráfico interessante, também produzido aí pelos cientistas da Hopkins, que é um gráfico que avalia novas mortes por milhão, certo? Novas mortes diárias. Então, essa é uma figura muito interessante, porque ela mostra que essa sim mostra o arrefecimento da curva, porque, como eu disse antes, as pessoas não podem ressuscitar, mas as novas mortes por semana podem diminuir acentuadamente, certo? O Brasil está aqui ainda, está num platô. Os Estados Unidos estava meio que diminuindo, de repente subiu, no Reino Unido, e vejam aqui também essa projeção de números, né? Aí no caso é da mortalidade absoluta diárias, né? por 1 milhão de pessoas. E aqui embaixo estão os países, coincidentemente eles todos em verde, né? Em verde da Ásia, né? Singapura, Japão,
Coreia do Sul. E aí vem a genialidade humana. Eu quero trazer um exemplo da genialidade humana. Está aqui no título dessa figura, o Nassim Taleb, que não apareceu ainda na figura, né? Mas ele olhou isso lá no início e foi um dos primeiros a dizer, e aí fazendo um vínculo com o meu episódio de apresentação, ele fez o seguinte, ele circulou os países de alta incidência da doença, certo? E esses países são civilizações que não usam máscaras. Puxa, e circulou os países de baixa incidência, que não tiveram um surto epidêmico tão acentuado, e que são países que têm uma tradição de usar as máscaras, certo? Em público, inclusive. Um deles que não está aqui, porque os números são muito baixinhos, e até são impressionantes, é Hong Kong. Hong Kong, e os números mesmo por milhão de indivíduos da população são muito baixos. E Hong Kong, diz a literatura, que pegou já a grande parte do povo com máscara a mais do que costumam fazer usualmente, porque fazia parte até de um processo, de uma forma de manifestação, de revolta frente às questões políticas atualmente em desenvolvimento lá em Hong Kong. Bom, isso é uma justificativa para que lá no primeiro dia eu disse que as máscaras podem ser pequenos paraquedas? Não sei. Eu sou um cientista que tem muito claramente dentro da cabeça a ideia das minhas limitações de interpretação da realidade. Mas, pragmaticamente, o que eu entendo sobre as máscaras hoje? Bom, eu tenho que decidir. Vou botar, não vou botar? Vou recomendar, vou não recomendar? Certamente vou recomendar. Eu acho que há um substrato predominantemente de natureza, digamos assim, física, que é especialmente quando os dois interlocutores estão usando máscara, e esse aqui é um exemplo a mais de natureza epidemiológica e que embute, eu vou voltar a ele como exemplo, um modelo de estudo epidemiológico que recebe o nome de estudo ecológico. Nada a ver com a ecologia, certo? Um estudo ecológico, nem sei porque escolheram esse nome, ver se tem outro, mas que é um estudo que compara incidências de diferentes grupos, regiões, etc., mas isso é para uma aula ou para um episódio mais adiante. O Nassim Taleb aponta 6 erros na interpretação, na crítica sobre a falta de evidência de que máscaras possam ser úteis. Eu botei aqui embaixo o site onde ele desenvolve essas ideias. Meus amigos, este foi, então, o 5º episódio da série Certifique-se by Fuchs, demonstrativo de métodos de aferição da realidade que a ciência emprega e como eles podem aparecer e nos convencer mais ou menos facilmente sobre a realidade que está querendo ser transmitida. Nós vamos adiante. Muito obrigado por estar em minha companhia. Até o próximo episódio de Certifique-se by Fuchs.